falar sobre a parábola do pai. Talvez você vai protestar e dizer, espera aí, pastor, essa parábola é conhecida, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. É verdade. Na verdade, ela é a sequência de 3 parábolas que Jesus disparou uma atrás da outra, começando pela parábola da ovelha perdida, depois da parábola da moeda perdida e agora a parábola do filho perdido. Mas, na verdade, esses títulos, eles não estavam na Bíblia originalmente, eles não pertencem ao texto original da Bíblia. Títulos, capítulos e versículos foram agregados à Bíblia muitos séculos depois. Portanto, na verdade, dependendo da nossa leitura que fazemos, nós podemos dar o título que quisermos. E como nesta noite eu quero enfatizar a figura do pai e não do filho, nós podemos chamar disso de uma parábola de Jesus sobre o pai. Eu estava escutando uns dias atrás um debate no rádio e ali uma mulher, a discussão era basicamente sobre a interferência do governo na vida das pessoas. E existem partidos que defendem uma maior intervenção do governo, que o governo deve controlar mais coisas. Existem outros partidos e outras pessoas que acham que o governo não deve se intrometer em coisas que devem ser de assunto pessoal, de indivíduos, de famílias, e não assunto para governo. E no meio dessa discussão, uma mulher telefonou ali para a rádio e ela começou a dizer que ela era contra governo, ela achava que devia se minimizar ao máximo o governo e a autoridade do governo. E então ela disse que ela era contra também o pagamento de impostos. E o interlocutor, então, ele disse, bom, você me desculpe, mas agora eu tenho que te interromper, porque o que você está falando é uma insanidade. O que você está falando agora foge do assunto que nós estamos falando e entra no campo da loucura. Porque imposto é o tipo de coisa que ninguém gosta, mas é um mal necessário. É o tipo de coisa que ninguém gosta de contribuir, mas todos nós, na verdade, desfrutamos dos seus resultados. E aquele interlocutor começou a lembrar aquela mulher, dizendo, se não fosse pelo pagamento de impostos, você não teria nem rua para você poder caminhar. Você não teria a água corrente na sua casa, você não teria eletricidade, você não teria esgoto, você não teria, em outras palavras, sem o pagamento de impostos, a estrutura, a infraestrutura da sociedade colapsaria. Nós passaríamos a viver como que isolados, cada um fazendo da sua casa o seu mundo, e da porta para fora você não teria nenhuma garantia. A começar por falta de segurança, você teria que começar a proteger a sua própria casa, porque sem pagamento de impostos você já não teria policiamento, você já não teria segurança pública, você não teria iluminação pública, você não teria ruas, você não teria absolutamente nada. É bem verdade que nós que viemos de países de terceiro mundo, onde a corrupção consome grande parte dos recursos, dos impostos que a população paga, nós podemos ter uma certa justificativa em duvidar do pagamento dos impostos. Mas, na verdade, as exceções e a corrupção do sistema não serve de maneira alguma para justificar o cancelamento deste princípio. Porque mesmo ainda que com grande desvio de recursos, ainda assim, tudo que nós temos à nossa disposição no dia a dia, quando saímos da porta da nossa casa para fora, ou mesmo dentro da nossa casa, desfrutando dos benefícios que eu acabei de mencionar, é resultado direto, na verdade, do emprego de impostos. Da mesma maneira que a falta de pagamento de impostos traria ao caos da infraestrutura para a sociedade, da mesma maneira, a vida sem a hierarquia governamental, sem a estrutura de autoridades, em outras palavras, elas causariam o caos social. De fato, existe uma palavra para expressar o que seria a falta total de governo. O que significaria
você não ter nenhuma estrutura de governo sobre você? A palavra é anarquia. Anarquia é exatamente o oposto de hierarquia. Hierarquia significa um sistema, uma ordem de governo, um sistema político, governamental, social, onde nós entendemos que existem níveis de autoridade e o bom funcionamento da sociedade depende exatamente do bom funcionamento de cada uma desses níveis de hierarquia e também a nossa submissão aos devidos níveis hierárquicos, para que assim possa haver um governo, para que assim possa haver o respeito e, portanto, a sociedade possa funcionar bem organizada. Mas na anarquia, que é um sistema político, ideológico, baseado na negação do princípio da autoridade, o que nós teríamos é a lei da selva. O que nós teríamos é cada um por si, Deus por todos, cada um seria o seu próprio governo, cada um instituiria sua própria lei, seria a lei do mais forte que prevaleceria, a sociedade imediatamente cairia num caos, ela imediatamente cairia na anarquia. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que hierarquia é algo que nasceu nos céus, é algo que nasceu a partir da divindade, a partir de Deus, e é algo que é posto em prática pela própria divindade, pela própria Trindade. O Deus da Bíblia, que se manifesta e que existe na presença de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles, apesar de possuírem absoluta igualdade de poder e natureza entre eles, com isso eu quero dizer que o Filho não é menor que o Pai não é maior que o Espírito Santo não é menor que o Filho, e assim por diante, os três são exatamente iguais em natureza e poder. Eles decidiram, entretanto, criar, mesmo na cabeça da divindade, da cabeça do governo divino, uma estrutura de hierarquia. E nessa criação dessa estrutura de hierarquia, que foi criada a partir do momento em que Deus decide criar a natureza e planejar a salvação do ser humano, então, para que isso funcione, uma das primeiras coisas que Deus fez, antes que existisse homem, antes que existisse terra, antes que o mundo fosse lançado os seus fundamentos, Deus prepara tudo para que a humanidade pudesse funcionar. Deus prepara tudo para que a igreja pudesse existir e funcionar. E qual a primeira medida que Deus toma? Ele desenvolve uma hierarquia nos céus, começando pela própria divindade. Eles decidem que a primeira pessoa da Trindade vai passar a ser chamado de Pai. Não porque de fato ele gerou Jesus, ou seja, não porque Jesus teve um começo, porque esse é o grande equívoco que muitos cometem ao interpretar a Bíblia. Eles entendem que Jesus é menor que o Pai, porque eles entendem que se Jesus é o Filho e o Pai é o Pai, significa então que Jesus veio do Pai, portanto Jesus teve um começo, logo Deus o Pai não teve, então evidentemente que Deus o Pai é maior que Jesus. Mas não, essa estrutura hierárquica que gera esses títulos, ela foi criada num determinado momento da eternidade, não tem nada a ver com a origem de Jesus, porque Jesus não tem origem, ele simplesmente é eternamente, sempre foi e sempre existiu. Ele, o Pai e o Espírito Santo sempre foram eternos, nunca tiveram um começo, porque essa é a definição primária do que é ser Deus. Ser Deus é um ser autoexistente, nunca criado, nunca gerado, mas sempre existente, autossuficiente e que permanece eternamente. Portanto, na verdade, o título Pai
foi determinado no momento em que a Trindade se reúne lá na eternidade. Eles dizem, nós vamos criar o ser humano, vamos criar um ser livre para escolher, uma vez que nós queremos criá-los para que eles aprendam a nos amar e voluntariamente se submeterem a nós. Para que eles possam amar e voluntariamente se submeter a nós, nós precisamos garantir a eles total liberdade. Em outras palavras, eles precisam ter livre-arbítrio real, não fantasioso, real, total. E por isso, Deus sabe que para começar a executar esse plano, antes de criar a própria humanidade, antes de criar o primeiro homem, eles precisam se organizar na eternidade. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo se colocam em uma posição aonde um então é colocado como o cabeça, o Pai. O Filho é colocado como abaixo do Pai nessa lógica hierárquica. E o Espírito Santo responde a Jesus Cristo. Portanto, ele está nesta cadeia hierárquica sob o comando de Jesus Cristo. Então nós temos na própria Trindade a hierarquia em pleno funcionamento. É exatamente por esta questão da hierarquia criada na divindade, é que existem alguns princípios que vão regendo a Bíblia toda, de cabo a rabo. Por exemplo, o princípio de honra ao primeiro. A Bíblia nos ensina sobre a devida honra que deve ser prestada àquilo que veio primeiro e que gerou as coisas consequentes. Então, para você entender o que eu estou dizendo, por exemplo, o princípio das primícias nada mais é do que honrar ao primeiro. Porque as primícias significa eu pegar o primeiro da minha plantação ou o primeiro da minha renda, e eu vou oferecer a Deus em primeiro lugar, porque Deus veio em primeiro lugar, Ele é o originador do chão que eu estou pisando, do chão aonde eu plantei, Ele é o originador da semente que eu pus na terra, Ele é o criador da chuva que molhou aquele solo, do sol que fez com que aquela semente germinasse. Por isso, as primícias nada mais é do que o respeito ao primeiro. Da mesma maneira, nós vemos a instituição da primogenitura nas Escrituras. A instituição do primogênito significa que o primeiro filho nascido, ele vai receber mais honra que todos os demais. Porque no sistema patriarcal do Velho Testamento, no sistema patriarcal daquelas regiões da Palestina, o filho que nascia primeiro, ele tinha o direito a 50% da herança, porque ele haveria de se tornar o chefe do clã. Quando o pai morresse, ele assumia o controle do clã, ele se tornava uma espécie de pai para os seus irmãos. Por isso ele recebia 50% de toda a herança, enquanto que o restante era dividido entre os demais irmãos, além da autoridade que ele recebia, e portanto honrar ao primogênito é evidentemente baseado no princípio que Deus instituiu de você respeitar aquilo que vem primeiro. Honrar aos mais velhos é o princípio de você honrar aqueles que vieram primeiro, que nasceram antes, que já passaram pelas experiências que você ainda não passou. É por isso que, por exemplo, o princípio da obediência aos pais é estabelecida em Êxodo 20 e é de tamanha importância que Deus incluiu nos 10 mandamentos. Quando Ele vai instituir para Moisés as 10 cláusulas que vão resumir todo o sistema legal de Deus pela qual Ele vai se relacionar com a humanidade, nessas 10 cláusulas, Deus reservou uma no versículo 12 de Êxodo 20, onde Ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que Deus te dá.
Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai nos lembrar, vai fazer a observação, que não somente o princípio de honrar pai e mãe, ele aparece no código, no resumo dos 10 mais importantes códigos legais de Deus, como entre os 10, ele é o único em que Deus coloca uma promessa atrelada a ele. Porque em todos os demais mandamentos ali, Deus não coloca nenhuma promessa. Ele simplesmente ordena. Ele simplesmente diz: não matarás, não roubarás, não furtarás, não darás mau testemunho. Mas não faz nenhuma promessa para quem fazer essas coisas, para quem obedecer. Mas quando chega na ordem, aonde Deus diz para honrarmos pai e mãe, Deus coloca ali uma promessa. Ele diz: honra a teu pai e tua mãe, para que a tua vida se prolongue sobre a terra. Há, portanto, uma promessa mostrando a quão importante é esse princípio para a divindade, o princípio de você honrar o que é primeiro, porque ele está ligado diretamente à ideia da hierarquia que Deus criou nos céus, e que ele próprio admitiu para a Trindade. De maneira que a própria Trindade, entenda isso, nós estamos falando simplesmente das 3 pessoas do universo, que ninguém em todo o universo tem poder sequer minimamente próximo do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Entretanto, esse ser todo-poderoso, eles se colocaram numa condição aonde um se coloca como cabeça e o outro voluntariamente se coloca numa condição de submissão, ainda que saibam perfeitamente, ainda que o Pai saiba perfeitamente, que Jesus tem o mesmo poder que ele, que Jesus tem os mesmos direitos que ele, sabe que ele tem a mesma natureza que ele. Jesus, da mesma maneira, sabe que o Pai tem a mesma natureza, os mesmos direitos, porém, ele se coloca voluntariamente abaixo, hierarquicamente, do Pai, instituindo o Pai, portanto, como o cabeça da Trindade, e Jesus como aquele que se submete diretamente a ele, e o Espírito Santo se submetendo a Jesus Cristo. Portanto, à luz das Escrituras, nós temos esta cadeia de hierarquia. O Deus que criou a hierarquia, ele traz a hierarquia para os relacionamentos humanos. Isso se estende, começa pela estrutura familiar, e isso reflete em toda a sociedade e em todo o relacionamento de Deus com a humanidade, sempre por meio do tratamento hierárquico. É desta maneira que Deus vai trazendo as bênçãos que o ser humano precisa. Portanto, nessa estrutura criada na eternidade, Deus é o Pai, ele é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E Paulo então escreve e diz: e o homem é o cabeça da mulher, usando a mesma estrutura que nasce na Trindade. Ele mostra que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. E os filhos não são cabeça de nada, por isso que eles são os primeiros que apanham e os últimos que falam. Os filhos, eles simplesmente têm o papel de obedecer e aprender para o dia que Deus os colocar na instituição hierárquica, aí sim eles vão começar a aprender, a liderar, aí sim eles vão aprender a se colocar em uma posição de liderança. Portanto, nós temos na hierarquia o princípio divino. O princípio divino que opera na hierarquia se baseia naquilo que Paulo disse em 1 Coríntios, onde ele diz que Deus não é um Deus de confusão. Ou seja, Deus opera pela ordem correta das coisas, Deus opera pela hierarquia, Deus opera pela unidade. É a partir da unidade, é a partir do respeito, a partir do consenso
entre as decisões é que Deus pode operar. Deus não vai operar na anarquia, Deus não vai operar na desunião, Deus vai operar aonde existe unidade. É por isso que nós vemos que no Salmo 133, existe uma das promessas mais maravilhosas da Bíblia, que diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade. Porque ao fazerem isso, ao viver em unidade, aquele salmo prossegue e diz assim: porque ali, onde há unidade, o Senhor determina a bênção. Ele ordena a bênção. Mas para que a gente entenda o funcionamento dessa bênção vinda sobre a unidade, ele usa a ilustração da hierarquia. Porque ele diz assim: é como o óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba e chega até a orla dos vestidos de quem? De quem? De Arão. Ora, quem é Arão? Arão, no contexto em que esse salmo foi escrito, ele é o sumo sacerdote, ele é o high priest, ele é o cabeça do sacerdócio em Israel. Para Deus abençoar Israel, Deus vai falar através do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote é aquele que tem a responsabilidade de zelar por Israel. Ele é aquele que uma vez por ano, naquele sistema, ele tinha a obrigação de pegar e oferecer sacrifícios para os pecados de Israel, no dia que é conhecido como Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da redenção. Era o sumo sacerdote que tinha essa tarefa, ou seja, ele era responsável pelo perdão que haveria de ser trazido a toda uma nação, porque Deus o instituiu como sumo sacerdote. É por isso que Deus usa a ilustração de uma autoridade eclesiástica, ou no caso de uma autoridade sacerdotal, para explicar como funciona a bênção de Deus fluindo no nosso meio. É por meio do respeito às cadeias, às organizações que Deus determinou, que Deus criou, e é assim que vem a bênção sobre nossa vida. Por isso não é de se admirar que a Bíblia ensine e diga aos filhos de que eles devem aprender a honrar pai e mãe, porque caso não façam isso, sua própria existência na face da terra terá os dias reduzidos. Porque se na ilustração da bênção de Deus que vem sobre o seu povo, Deus coloca uma figura hierárquica, ele está mostrando que da mesma maneira não pode vir bênçãos de Deus para filhos que não respeitam os seus pais, para filhos que desonram os seus pais. Preste atenção, neste contexto da ordem de Deus, a ordem se baseia na autoridade do próprio Deus, independente de circunstâncias. Entenda isso. Deus, conhecedor de todas as coisas, ele sabe muito bem que com a entrada de Satanás nos planos divinos, com o entrelace da maldade, do pecado nos assuntos humanos, Deus sabe que todo o sistema será corrompido. Por isso Deus sabe perfeitamente da dor do que é ser um filho que não foi devidamente tratado pelo seu pai ou por sua mãe. Deus sabe muito bem disso. Mas quando ele estabelece a ordem, o princípio de honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias vão bem, para que os seus dias sejam abençoados, para que os seus dias não sejam encurtados, ele baseia isso no princípio da autoridade do próprio Deus. Honre ao seu pai e sua mãe, porque eu, o Senhor, estou mandando, independente de como o seu pai ou sua mãe agiram. Honre-os, se você quer de fato a minha bênção. Nós vivemos hoje uma geração que é fruto de uma saturação da psicologia, dos ensinos psicológicos, que saturaram a sociedade, e hoje nós somos uma geração de pessoas que aprendemos a desonrar os nossos pais. Nós somos uma geração que aprendemos a jogar culpa neles,
de todos os nossos fracassos, de todos os nossos erros. Nem todos aqui que estão nessa noite são pais, mas todos que estão aqui nessa noite são filhos. Todos que estão aqui, todos que estão me ouvindo, vieram à existência porque tiveram um pai. E Deus sabe que você pode ter sido maltratado, Deus sabe que pode ter faltado muitas coisas na sua vida, mas o princípio de Deus continua estabelecido e Deus não negocia esse princípio. Eu sei que você sofreu, eu sei que você passou por frustrações naquilo que você esperava do seu pai, naquilo que você esperava da sua mãe, mas siga e obedeça o meu princípio para que você possa ser abençoado na face da terra. E o princípio se baseia, independente dos erros do seu pai, você só tem uma vida hoje porque esse seu pai lhe gerou. Então é o princípio do respeito ao primeiro. Se você está vivo hoje, é porque de alguma maneira esse seu pai te alimentou. Ainda que em muitos casos de pais que abandonaram os seus filhos e nunca lhe deram uma colher de comida, ainda assim isso não anula o fato de que você existe, você foi trazido à existência por conta deste pai. Por isso, honrar a pai e mãe é um princípio inegociável de Deus. Como Deus é um Deus que não é um Deus de confusão, Ele simplesmente garante a bênção dEle quando os princípios são seguidos. Simplesmente me obedeça, siga os princípios. Diz que certa vez estava no quartel, estava um sargento de carreira, aquele sargento que vai ganhando posição, que começa como um soldado, depois passa para cabo, e finalmente ele vai lá de terceiro sargento, e até que ele chega a primeiro sargento. E ele está caminhando e de repente ele vem em direção contrária a ele, um capitão, que é um capitão daqueles que não tem experiência nenhuma. O treinamento dele foi totalmente treinamento teórico. Ele se formou em academia e o seu conhecimento está longe de ser o conhecimento que aquele sargento tem, prático. Então, quando ele cruza com aquele capitão, ele imediatamente presta continência. E um dos rapazes, um dos soldados diz: rapaz, se fosse você, eu nem batia continência para ele. Você sabe que você conhece mais do que ele, você sabe que você é melhor do que ele. E ele disse: mas eu não estou prestando continência para ele, eu estou prestando continência para a patente que ele ocupa. É exatamente isso que Deus quer que muitas vezes nós façamos. Ainda que eu possa não encontrar, muitas vezes, condições de reconhecer qualquer traço a qual eu devesse honrar meu pai ou minha mãe, por causa da patente que eles ocupam na minha vida, eu devo saudar. E nesta geração que aprendeu a reclamar, e aí essa geração que se firmou nessa psicologia secular, humana, e que, consequentemente, tem um lastro com a opinião de Satanás e não de Deus, por ser meramente humana e não se basear nas Escrituras. Isso acabou gerando pessoas adultas que, com 40, 50, 60 anos de idade, ainda jogam a culpa dos seus erros e das suas falhas sobre o velhinho que está lá, já quase morrendo. Eu sou o que sou por culpa dele, eu sou o que sou por culpa dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até existe uma razão em você reconhecer o erro de seu pai e de sua mãe e do que aquilo significou de impacto na sua vida, até o momento em que você teve a consciência disso pela primeira vez. A partir do momento que você ganhou consciência disso, diante de Deus, eu e você não temos mais desculpas para agora lançarmos culpa em papai e mamãe. Porque a partir do momento que eu ganhei consciência, eu entendo, meu pai errou comigo nisso, e isto me influenciou nesse comportamento que eu tenho. A partir de agora, eu não tenho desculpa nenhuma, porque Deus não vai aceitar essa desculpa.
Quando nós comparecermos diante do tribunal de Deus e disser, eu sou o que sou por causa do que o meu pai foi, Deus vai dizer, não, eu criei indivíduos. Eu criei você como uma pessoa especial diante de mim. Seu pai e sua mãe, na verdade, foram apenas o instrumento que eu usei para trazer você à vida. Mas você sempre foi uma pessoa individual na minha presença. É o que diz o Salmo 139. Quando você ainda não tinha nem forma definida no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia e escreveu no livro dele os teus dias. Ele te tratou como um indivíduo, não simplesmente como o filho de fulano de tal, como a filha de ciclano de tal, não. Ele disse, você é especial e você vai responder pelas tuas escolhas, não pelo mal que as pessoas fizeram na sua vida. Nós precisamos, portanto, aprender a honrar pai e mãe por aquilo que eles significam na nossa vida, independentemente de se eles erraram ou não. E quem é que não erra? Qual é o pai que não erra? Se há uma coisa que eu tenho aprendido na minha experiência de vida e no meu tempo de aconselhamento pastoral, é que a pessoa adulta que mais reclama dos seus pais, que mais joga a culpa dos seus erros, dos seus problemas nos seus pais, são aqueles que normalmente, na prática, quando eles se tornam pais, eles são pais piores do que o seu pai foi. Eles falham em coisas que o seu próprio pai nunca falhou. Eles erram em coisas que o seu pai nunca errou. Entretanto, ele fica falando, lembrando o tempo todo dos erros do seu pai. Porque ao desonrar o seu pai, e honrar significa isso, honrar significa, não importa o erro que teve, quando me perguntarem sobre ele, eu vou dizer, esse é meu pai, eu o amo, eu o honro. E os erros não me importam. Mas o desamparo, não me importa, eu tenho Jesus, Deus me salvou, me libertou, me consolou, tratou com a minha alma, me curou. Eu sou livre para perdoar, sou livre para amar. E a vida que eu tenho hoje, eu devo ao meu pai. Deus não é um Deus de confusão, Ele opera por meio da unidade. Inclusive a unidade em reconhecermos as autoridades que Deus tem posto na nossa vida. Preste atenção, essa nossa sociedade do século 21 é a sociedade que vai experimentar o caos, exatamente porque a essência dessa sociedade é a negação, é a recusa à autoridade. Nós vemos isso em todos os níveis. Nós vemos o desrespeito ao policial, nós vemos o desrespeito ao professor, nós vemos o desrespeito a pais. A consequência disso é que Deus não vai operar, não vai liberar as bênçãos para uma sociedade que se recusa a respeitar os princípios que Deus criou. Agora, quando nós falamos de hierarquia como um princípio divino, entenda isso. A hierarquia foi criada por Deus com o propósito de servir melhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo lá no céu, lá na eternidade, não tinham nenhum problema entre eles. Eles viviam toda a eternidade, sei lá quanto tempo é isso, se é eternidade não é tempo, não é? Não é o tipo de coisa que não dá para entrar na nossa cabeça. O que é que eles fizeram antes? Quanto tempo? Não tem tempo. Mas o fato é que, por eternidade, de eternidade a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram completos em si mesmos, eram completos no seu relacionamento, no amor que eles tinham um pelo outro. Quando, na verdade, eles chegam a ter a necessidade de criar a exaltação de um a uma colocação mais elevada e de outro a uma colocação menos elevada, eles fizeram isso com o intuito de servir. Como nós vamos servir ao propósito de criar seres humanos que vão conseguir entrar num relacionamento conosco? E eles disseram, então, nós precisamos criar uma estrutura.
Nós precisamos criar uma estrutura de comando e obediência, de liderança e liderado. E por esta maneira, nós mesmos, entre nós, vamos servir de modelo para a humanidade, de como eles vão poder funcionar perfeitamente, saudavelmente e conquistar, portanto, atingir, portanto, a totalidade das bênçãos que nós temos para a vida deles, com todo o propósito que eles têm. Portanto, o princípio original da hierarquia é para trazer unificação e não divisão. A ideia original de Deus com o princípio da hierarquia é: nós vamos criar um sistema de comando e obediência, mas para, na verdade, levar adiante, para funcionar como um verdadeiro canal que acelere e totalize a bênção que pode chegar às pessoas. Ou seja, a hierarquia no princípio divino, ela serve não para que eu me coloque numa posição com o desejo de mandar. Não que eu me coloque numa posição com o desejo de comandar, humilhar, ser servido, ser venerado. Não, pelo contrário. Deus cria a hierarquia na condição de atrair para si a responsabilidade e os deveres para com o próximo. É dessa maneira que funciona a hierarquia. Em outras palavras, o pai se responsabiliza pelo filho. Deus se responsabiliza por Jesus. Ele diz: meu filho, anda na minha presença, obedece os meus mandamentos, e eu me responsabilizo por te ressuscitar ao terceiro dia. E é o que a Bíblia diz. Embora Jesus, antes da sua morte, diz: eu sou a ressurreição e a vida, ninguém pode tirar a minha vida, antes eu mesmo a entrego e eu mesmo posso tomá-la de volta. A Bíblia é muito clara no livro de Atos, de que quem ressuscitou Jesus Cristo foi o Pai. Porque ao obedecer o Pai, Jesus se responsabiliza por ele. Ao obedecer o Pai promete intervir e agir em função do Filho. O que foi que Jesus disse quando ele foi ressuscitar a Lázaro? Ele comparece diante, ele pede que removam a pedra, mas então antes de gritar para Lázaro e dizer: Lázaro ressuscita, Lázaro sai para fora, primeiro Jesus fala com o Pai, e ele diz: Pai, eu te agradeço, porque tu ouves as minhas orações, tu ouves o que eu te peço. Em outras palavras, Jesus se coloca no papel de obediência, de orar e depender do Pai. E, portanto, agora o Pai se coloca, ele arroga para si, ele puxa para si a responsabilidade de efetuar tudo aquilo que o Filho precisasse na face da terra. Por isso, quando Jesus grita para Lázaro: Lázaro, sai para fora, ali na verdade está a autoridade do Pai, fluindo através do Filho, porque existe o pleno funcionamento do respeito à hierarquia e às funções. Da mesma maneira, quando Deus nos coloca na função hierárquica, seja na função de pais, seja na função de um policial, seja na função de um político, de um representante de uma nação, na verdade nós não estamos sendo colocados nesta condição para sermos servidos, não é para os nossos interesses próprios, não é para a nossa vanglória, na verdade é para chamar para nós o dever de proteger, de suprir, de amar, de cuidar, de zelar. É por isso que Jesus disse que no reino de Deus funciona ao contrário do reino dos homens. Porque no reino dos homens, Satanás impera e distorceu. Ele distorceu todos os princípios que Deus criou. Deus criou a sexualidade, ele distorceu a sexualidade. Deus criou a família, ele distorceu a família e continua distorcendo mais do que nunca na nossa era. Deus criou a hierarquia, o diabo foi lá e distorceu o sentido da hierarquia. Mas Deus, quando ele governa baseado exatamente neste sentido. Eu vou tomar sobre mim a responsabilidade do dever de proteger a todos. É Satanás quem criou a corrupção da hierarquia. E essa corrupção começou também no céu.
Porque a hierarquia foi criada por Deus. Deus não só criou a hierarquia na Trindade, como entre os anjos, os seres celestiais. Quando nós vemos na palavra de Deus a palavra arcanjo, esse prefixo arc, que vem um prefixo que vem do grego, ele significa boss, é o chefe. Portanto, um arcanjo é um chefe de anjos. Então Deus criou nos céus a hierarquia entre a própria Trindade, e isso automaticamente refletiu entre todos os seres angelicais. E Satanás estava nessa cadeia. Numa condição hierárquica, ele estava mais elevado que qualquer anjo. Porque quando a Bíblia fala sobre Lúcifer, ela diz que tudo que havia sido criado para ser colocado sob o seu comando. Mas isso não foi suficiente para Lúcifer. Lúcifer, enquanto deveria ver a sua posição e dizer, uau, quanta responsabilidade me foi dada. Portanto, eu tenho a obrigação de zelar e trabalhar mais duro do que qualquer um. Porque como Jesus disse, quanto ao funcionamento da hierarquia no reino de Deus, ele disse assim, aquele que quiser ser o primeiro, ou seja, aquele que quiser ser o boss, o que tem que fazer? Tem que se tornar servo de todos. Porque esse é o princípio da instituição do governo. É esse o princípio. Quando a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e então finalmente conclui essa cadeia dizendo que o homem é o cabeça do seu lar, o cabeça da sua esposa, é para seguir exatamente o mesmo princípio. Não é para que o homem use sua posição para humilhar, para dizer quem manda aqui sou eu. Pelo contrário, é para ele assumir a maior parte ou quase praticamente todas as faltas. É quando ele vê a sua esposa errando e falhando, ele diz, o erro foi meu, porque de alguma maneira eu deixei de cuidar, e por isso a minha esposa falhou nisso, o erro é meu. O que se diz do verdadeiro líder é que o líder é aquele que, em primeiro lugar, disse, eu assumo o erro. Em vez de sair cortando cabeças, ele é aquele que abraça, ele segura e diz, não, deixe que essa pessoa fique protegida e vamos tratar comigo. Vamos ver o que precisa ser corrigido em mim. E o líder, aquele que assume a função de cabeça, ele é aquele que, da onde mais se deve ouvir a palavra, vamos fazer assim, let's do it this way. A família toda está perdida, para onde que a gente vai, o que a gente faz? Não sabemos. E a esposa diz uma coisa, a criança quer outra coisa, o marido diz uma coisa, mas o verdadeiro líder é aquele que diz, ok, calm down, calma, vamos fazer isso aqui. Ou seja, ele é aquele que ele assume a responsabilidade e diz, vamos encontrar um meio. Vamos encontrar. Satanás criou a corrupção da hierarquia, porque ao invés de reconhecer a sua posição mais elevada de qualquer anjo, para servir a Deus e servir aqueles anjos, ao invés de olhar para baixo, para aqueles que ele deveria servir e cuidar e zelar, devido à sua alta posição colocada por Deus, ele resolveu olhar para cima, para a posição que Deus ocupava, e ele disse, vou subir até o trono de Deus, me assentar no trono dele e serei como Deus. E ali nasceu a corrupção hierárquica, quando você tem uma visão totalmente invertida do seu papel. Nós vivemos hoje colapso das instituições, porque aquele que sobe para governar, ele é aquele que acredita que está ali para receber o maior tanto de dinheiro que seja possível retirar daquela sociedade. Ele anda no seu carro blindado, ele come nos melhores restaurantes, ele recebe presentes chiques. Mas em sociedades bem mais desenvolvidas, europeias e asiáticas, o político, o prefeito, o governador, o presidente, o senador, ele tem direito, no máximo, a uma kitnet,
aonde ele tem que lavar a roupa dele junto com todo mundo no condomínio. Não tem direito a carro especial, não. Ele tem que pegar Uber, ele tem que pegar táxi. E o salário dele, muitas vezes, é apenas simbólico. Porque entende-se que ele não está ali para ser servido, ele não está ali para enriquecer, ele está ali na condição de verdadeiro líder, segundo o ideal proposto por Deus, que é o propósito de servir aos outros e não lucrar com a posição. É de Satanás que nasce o uso da posição para oprimir. É de Satanás que nasce essa posição. Do coração de Deus nasce exatamente o contrário. Eu te faço grande para você proteger os pequenos. Eu te coroo de glória para que você sirva aqueles que estão destruídos. Eu te coroo de bênçãos para que você acolha aqueles que estão na miséria. É assim que funciona. Assim que deve funcionar o verdadeiro papel de pai dentro de uma casa. Na corrupção dos valores hierárquicos, é onde nós temos pastores andando com seus jatinhos particulares, sendo colocados como figuras místicas no púlpito, praticamente acima de qualquer anjo, pouco abaixo da Trindade. E por isso que eles já nem fazem questão de ser chamados de pastores, tem que ser apóstolo, daqui para frente hoje vai ser querubim, sei lá quais os títulos que eles vão querer usar, porque pastor já virou coisa chinfrinha, coisa de pobre. Que inversão de valores, quando na verdade Jesus disse, quer ser o maior, tem que ser escravo de todos. Quando Jesus deu o exemplo na preparação para a ceia que antecedia a sua morte, e ele surpreende aos discípulos ao retirar a sua roupa, ficar somente com a roupa de baixo que era usada, então amarrar uma toalha na sua cintura, preparar uma bacia de água, se ajoelhar diante dos discípulos e começar a lavar os pés deles. Nada de novo nessa função. O que chocou é que essa função era a função de um escravo. Função de um servo. Quando você entrava numa casa, o sinal de que você era bem recebido naquela casa, era que você devia ser oferecido para você uma bandeja, uma bacia de água, para que você lavasse os seus pés. Se a casa fosse rico e tivesse um servo, era o servo que fazia essa função. E ele surpreende os discípulos. Como que é isso? O homem que a gente viu ressuscitando mortos, o homem que a gente viu multiplicando o pão e alimentando 5.000, aquele que nós entendemos que é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, ajoelhado diante de mim, lavando os meus pés. E Pedro diz, para com isso, Jesus, não vou deixar você fazer isso. Pedro, se você não deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Porque o que Jesus estava querendo dizer é, a minha função é exatamente servir. Você não pode negar a minha função. Você não pode impedir a minha função. E com aquilo Jesus marcou a vida daqueles discípulos para sempre. Nenhum deles jamais foi capaz de tentar alcançar uma posição privilegiada pelo fato de serem apóstolos que andaram com o próprio Jesus na face da terra, porque toda vez que eles pensavam isso, eles se lembravam do seu Salvador se ajoelhando diante deles e lavando os seus pés imundos. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus criou o ser humano de maneira diferente dos anjos. Aos anjos, Deus criou todos de uma vez. Então, o anjo não tem pai e mãe, nem noção do que seja isso. Portanto, os anjos respondem diretamente a Deus, ou respondem às hierarquias que foram criadas por Deus, por causa de Deus, mas lá não existe o princípio do primeiro entre eles, a não ser em relação a Deus. Lá não existe o princípio da primogenitura, porque ninguém nasceu antes de ninguém ali, a não ser Deus que sempre existiu. Mas quando Deus cria o homem, Ele cria diferente. Vamos começar com um homem. Do homem eu vou tirar a costela e fazer uma mulher. Da união dos dois virão os filhos
e todo o restante da humanidade. Portanto, quando Deus criou o sistema familiar como nós temos, e Ele podia ter feito como Ele fez com os anjos, mas Ele não fez. Portanto, quando Ele criou o núcleo familiar e Ele mostrou como é o método que Ele vai aceitar em relação aos seres humanos, Ele criou ao mesmo tempo um método didático para nos apresentar o próprio Deus. Por isso você vê Deus sendo chamado de Pai, se apresentando como Pai, não apenas no título da Trindade, mas em várias parábolas, em várias situações, Ele se apresenta como a figura de um Pai. Em algumas circunstâncias, também Deus se apresenta como lembrando a figura de uma mãe. Como, por exemplo, Jesus olhando para Jerusalém, chorando e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas e mata os que a ti são enviados. Quisera eu poder juntar vocês como a galinha faz, juntando os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ele usa a figura do relacionamento materno. No Velho Testamento, Deus diz, ainda que uma mãe pudesse esquecer do filho que amamenta, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Ou seja, Ele pega o princípio que Ele instituiu com toda a carga psicológica, emocional, espiritual, que Ele coloca e capacita uma mãe para se corresponder com o seu filho naturalmente, instintivamente, e Ele diz: eu sou isso e muito mais. Eu amo dessa maneira e muito mais. Porque é difícil uma mãe esquecer do filho que amamenta. Mas Deus sabe que existem muitas mães que esqueceram, sim, dos filhos que amamentaram. Mas Deus diz: mas comigo nunca. Eu jamais esquecerei de ti. Portanto, a própria figura de mãe e pai é usada ao longo da Bíblia como um verdadeiro ensino didático para entendermos a Deus. É por isso que a parábola do filho pródigo, nós podemos também chamar de parábola do pai abandonado, porque depende de como você olha. Se você enfatizar o filho, então ela é a parábola do filho pródigo. Mas quando você passa a prestar atenção no papel do pai, como Jesus representa o pai, lembrando que Jesus claramente está usando a figura de um pai humano para representar claramente, sem sombra de dúvida, o quê? O Pai Celestial. Então, nesta parábola, claramente, Jesus conta uma parábola sobre um homem que tinha 2 filhos, e ele mostra como um desses filhos foi rebelde, desrespeitoso para com o pai. Ele pede que o pai divida a herança antes da morte do pai, o que era equivalente a dizer para o pai: na verdade, eu queria que você já estivesse morto, porque meu maior interesse não é você, meu maior interesse é naquilo que você tem para me dar, é na minha riqueza, na minha herança. E nós vemos ali a figura digna, designada por Jesus, né, na construção dessa parábola, onde você vê um pai que, apesar das ofensas, apesar do que o seu filho está lhe exigindo, lhe cobrando, o pai, ele permanece numa figura de dignidade, exatamente porque ele vai representar o próprio Deus. Nós vemos, portanto, à luz das Escrituras, que ainda que a mãe também seja uma representação do próprio Deus, mas é evidentemente devido ao grau hierárquico que o homem ocupa nessa cadeia, Deus, igreja e família, onde o homem é colocado como o cabeça da família, o cabeça da mulher e, consequentemente, dos filhos. É evidente que a figura do pai humano, do pai terreno, é o que mais representa a figura do próprio Deus. E por isso, com isso, Deus está invocando sobre nós, os pais, exatamente o nosso dever, a nossa obrigação de assumirmos a responsabilidade. À luz das Escrituras Sagradas,
É o homem que tem que ser o sacerdote da casa, é o homem que deve assumir a condução espiritual do seu lar, é o homem que deve estar à frente da mulher e dos filhos, no que diz respeito ao conhecimento de Deus, à vivência com Deus, à busca com Deus. Mas infelizmente não é o que nós vemos na maioria dos casos. O que nós vemos, na verdade, é a síndrome de Adão, aonde o homem, desde o começo, ele simplesmente se ausenta da responsabilidade. A Bíblia dá a entender que quando Eva pegou o fruto e mordeu, Adão estava por ali o tempo todo, fingindo desinteresse naquela conversa da mulher com a serpente. Porque a Bíblia diz que ela comeu e em seguida ofereceu ao seu marido que estava com ela. E daí fica a pergunta, e por que o retardado do Adão ficou quieto todo aquele tempo? Mostrando um princípio da distorção que o pecado já estava prevendo e prenunciando do que iria corromper a natureza humana. O homem colocado no papel de liderança começa a se tornar um banana. Ele deixa a casa pegar fogo, não assume responsabilidade. E daí quando ele quer alguma coisa do seu interesse, ele diz, me respeita que eu sou o chefe aqui. Chefe que não faz nada. Chefe que só serve na hora de cobrar. Mas cadê o chefe que assumiu tudo para si? Cadê o chefe que diz como Josué? Josué desafia uma nação inteira e ele diz, olha, escolham quem vocês querem servir, já estamos velhos. Uma coisa eu garanto, eu não volto atrás. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele não saiu perguntando para a mulher, o que você acha? Vamos servir ao Senhor? Vamos? Não, ele determinou. Ele determinou. Porque nesse princípio de escala hierárquica que Deus criou, Deus sabe que é assim que vai funcionar da melhor maneira. Agora preste atenção. Quando o homem falha com a sua responsabilidade, alguém tem que se tornar a coluna da casa. Porque senão a estrutura toda desaba. Espera-se, deseja e Deus aguarda que seja o homem que faça isso. Mas alguém tem que segurar a barra. Alguém tem que segurar a estrutura dentro de casa. Especialmente a estrutura espiritual. Quando o homem falha, normalmente, se a mulher não segurar, meu amigo, aí a coisa escafedeu-se. Se o pai e a mãe não fizerem, é preciso então que um filho assuma. Não, eu não vou deixar o diabo entrar nessa casa, não vou deixar o diabo dominar, eu vou lutar, eu vou batalhar pela minha família. Mas não é o que Deus espera. Não é por onde vai fluir mais facilmente e mais abundantemente a bênção de Deus. Entenda isso. Não é que a mulher não tenha capacidade como homem ou maior do que ele. Mas a questão é, Deus desenhou que as coisas funcionassem desta maneira. Quando o papel precisa ser invertido, e o homem deixa de lado a sua liderança espiritual, a liderança de comandar a sua casa, especialmente em relação às coisas de Deus, a mulher assume. Mas é como você usar a ferramenta errada. Se você é um mecânico, se você é um torneiro mecânico, um carpinteiro, seja lá o que for, você sabe muito bem que não tem coisa pior do que você ficar usando ferramenta errada. Você até consegue, às vezes, o mesmo resultado usando uma ferramenta que não é apropriada. Mas você estraga, você danifica, você sofre, você demora muito mais para conseguir chegar ao resultado. Deus colocou o homem como uma ferramenta apropriada para governar o lar. Quando a mulher tem que assumir essa função, ela até pode conseguir os resultados, mas será sempre resultados que virão ao preço de muito mais cansaço, muito mais desgaste, muito mais sofrimento do que se o homem assumisse o seu papel. Nós somos uma geração de playboys geriátricos.
São velhos que querem agir como se fossem menininhos ainda, playboys, com o cabelinho todo cheio de gel, todo design, toda roupinha, calça baixa, mostrando a cueca, não sei qual é até hoje não entendi qual é a desse negócio de mostrar a cueca. Quem é que quer ver a sua cueca? Ainda mais de um velho, de um coroa. E o cara se achando ainda. Né, com a camisa ali de Flash, Capitão América. E acha que pode competir. Né? Acha que pode competir. E Deus está lá no céu falando, meu filho, já passou até a época, meu filho. Agora está na hora de você ser homem. Assuma o papel da sua casa. Assuma o papel de sacerdote. Para de frescura. É sobre o homem que Deus diz lá em Deuteronômio: ensinarás estas palavras aos teus filhos, quando estiver andando com eles no caminho, dentro de casa, quando estiverem na cama antes de dormir, quando estiverem no campo para trabalhar. É do homem que Deus está esperando que venha o ensinamento, o treinamento, a direção espiritual. Agora deixa eu abrandar um pouquinho, porque como homem, como pai, eu também piso na bola muito. Então deixa eu falar agora um pouco mais manso com nós, pais. Como esposos, como pais, mas principalmente como pais, nós nunca seremos perfeitos. Mas nós nunca podemos deixar de fazer o papel de farol, um lighthouse, aquele farol que guia os navios. Nós temos um curto tempo de espaço, aonde Deus pega aquelas criaturas, coloca nas nossas mãos e diz, ele não sabe nada. Quando você pega o bebê, você tira ele da maternidade, ele vem com um HD que está praticamente zerado. E Deus diz, coloca coisa aí dentro. Vai ensinando. Porque num curto tempo de espaço que vai voar como se fossem apenas dias e não anos, eles terão crescido e você não terá mais o poder que você tinha concedido por Deus de capacitar aquele ser humano para o propósito que Deus tinha. Nós temos, portanto, que ensiná-los enquanto eles estão no nosso porto. Não negligencie isso. Não perca tempo em se tornar o sacerdote da sua casa. Não perca o tempo de assumir para si a responsabilidade que Deus exige pela posição hierárquica que Deus te colocou. Porque você tem pouco tempo. Você até poderá aprender muitas coisas ao longo das próximas décadas, mas os seus filhos, aquele tempo que você teve para ensiná-los, não voltará atrás. É só aquele tempo. É aquele tempo. Como nós vemos na parábola do filho pródigo ou na parábola do pai abandonado, a figura do pai significa que, apesar do que ele fez de certo, os filhos vão continuar sendo indivíduos que serão responsabilizados por Deus, inclusive pela sociedade, pelos seus próprios erros, não os erros dos pais. E, portanto, nós não poderemos impedi-los de tomarem decisões erradas. Infelizmente, a realidade que nós vemos na própria Bíblia é que às vezes existiram filhos muito maus, vindos de pais muito bons. Mas também, graças a Deus, que a Bíblia nos mostra também de filhos muito bons, que vieram de pais que não valiam nada. Então nós não vamos poder impedir, nós vamos poder contribuir muito para que os nossos filhos não errem.
exatamente no tempo em que eles estão dentro da nossa autoridade, para nós ensinarmos, treiná-los, guardá-los, instruí-los. Mas vai chegar um tempo em que nós não vamos poder mais impedi-los de tomarem decisões erradas. Mas na parábola do pai abandonado, nós aprendemos que o pai deve manter os seus valores independentemente das atitudes e das escolhas que o seu filho tome. Ou seja, o pai continuou, no desenho que Jesus fez dessa parábola, o pai continuou firme na posição de dignidade dele. Jesus não expressa aquele pai xingando o seu filho, falando mal, onde já se viu você fazer isso comigo? Ele te diz, tá bem filho, tá bem, se é isso que você quer, eu não posso impedir. E simplesmente concede para o filho. E deixa que o filho vai. Mas ele mantém a sua dignidade, ele não vai atrás, ele não fica segurando o filho, dizendo, não vá meu filho. Ele fala, não filho, é uma decisão sua e você vai ter que arcar com as suas consequências. Eu vou continuar como um farol aqui. Eu vou continuar guardando os meus valores. Eu vou continuar defendendo as coisas que eu creio. E ele deixa que o filho vá. Mas ele guarda a esperança. E por isso ele tinha um novilho cevado. Um novilho que estava sendo engordado. Por isso ele tinha um anel preparado e uma roupa preparada para o filho e a sandália para os seus pés. Porque ele tinha a esperança de que o filho voltaria. Ele sabia que o filho tomou uma decisão diferente de tudo o que ele havia aprendido. Então ele tem a confiança em si e em Deus, de que o bom depósito que ele fez no seu filho, um dia vai retornar para ele. A Bíblia diz assim no livro de Eclesiastes, ou no livro de Provérbios, agora não lembro, lança sobre as águas o teu pão e depois de muitos dias ele voltará para ti. Nós não vamos ter o controle dos nossos filhos por muito tempo. E nós não vamos poder impedir as decisões erradas. Mas você tem que continuar como aquele farol. Continue no seu lugar. Continue na sua fé. Continue guardando os seus fundamentos. O que nós temos hoje é uma sociedade pressionando. Nós temos pessoas pressionando e dizendo, você tem que aceitar, aceite a homossexualidade, aceite a bissexualidade, aceite os transgêneros, aceite as drogas, aceite seja o que for. E a coisa só vai piorar. Já existem países que já estão lutando para defender a zoofilia, ou seja, a defesa de que o homem possa ser livre para ter relações com animais e casar-se com animais. Já existem países lutando para a legalização, não apenas do casamento entre pessoas homoafetivas, isso é coisa do passado já, eles já estão lutando, é para que a pessoa tenha o direito de casar com 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. O mundo está pressionando, e sabe o que está acontecendo com muitos pais? Por causa da pressão que o seu próprio filho está fazendo, e o filho está fazendo a pressão porque o mundo está esmagando ele, a sociedade está esmagando ele. E aí o que nós temos são muitos pais descendo da sua posição de farol, apagando a sua luz, para concordar com o filho, para apoiar o filho. E esse é o problema. O barco tem que deixar o porto, e deixe que ele vá, dê a volta ao mundo, enfrente as suas tempestades. Mas o importante é que o dia que o barco quiser voltar, o farol continue no mesmo lugar e continue com a mesma luz, dizendo, estou aqui, volte. Esta é a verdade que você aprendeu, volte. Agora, o que acontecerá se quando vier a tempestade, o próprio farol apagar a sua luz? Aí o navio do seu filho nunca mais vai poder voltar ao porto seguro.